Olá, empreendedores! Sejam muito bem-vindos ao podcast Gestão 360, o podcast que leva conhecimento em gestão para você alavancar os resultados da sua empresa. Eu sou Marcos Reis, sou sócio fundador da MaxUp Consultoria, uma consultoria em Belo Horizonte especializada em gestão financeira, melhoria de processos e planejamento estratégico. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante e relevante para o crescimento e o futuro do seu negócio. Vamos falar de fusões, aquisições, como captar dívidas e analisar seus contratos de empréstimo para que você melhore o seu fluxo de caixa e a sua gestão. E por isso, convidamos a Rafa, a mais conhecida como Rafa, mas é Rafaela Rossi, a nossa vizinha de prédio ali. Ela é fundadora da Baico, a primeira M&A Tech do Brasil, e trabalha com a gente lá, muito parceira, e também vai ser patrocinadora do nosso evento Gestão 360, um evento que irá acontecer aqui em Belo Horizonte nos dias 11 e 12 de setembro. Aqui vamos falar sobre gestão, vendas, liderança, 2 dias focado nesses temas, e então vamos ter o privilégio de ter a Baico lá conosco, como patrocinadora desse evento. Obrigado, Rafa, por apoiar nossas iniciativas. Queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho de sua trajetória e da Baico também. Marcos, muito obrigado pelo espaço. Sem dúvida nenhuma, gestão, valuation, fusões e aquisições são coisas relacionadas. E o nosso papel aqui é trazer mais consciência para o empresário. Mostrar que além de estratégias convencionais, como melhorar a empresa para ter lucro, a gente pode criar outras estratégias para a empresa crescer, para o empresário ter ali uma liquidez com menos tempo e mais eficiência, e esse aqui é o nosso papel. Bem, me apresentando então, sou a Rafaela Rossi, muito conhecida como Rafa. Estou no mercado de M&A, de fusões e aquisições há 16 anos, comecei aos 20 anos de idade, através da Sunbelt, uma grande empresa global que trabalhava com isso. E isso devia ser nos anos ali de 2010. E eu achei super inovador. Eu falei, poxa, uma empresa que compra e vende empresa? E aquilo me chamou a atenção de algo que a gente poderia explorar, poderia ter talvez menos competitividade. Foi onde então que eu dediquei a construção da carreira, a construção de todo o know-how para essa área. Em 2017 para 2018, a gente teve um boom das startups, onde que muitas empresas começaram a trazer soluções simples para algumas atividades cotidianas, mas que utilizavam ali produtos de escala, tecnologia. E aí foi onde que eu vi que o valuation, a questão de fusões e aquisições para pequenas e médias empresas, que é o posicionamento da Baico, poderia ser algo que a gente poderia inovar, trazendo tecnologia, trazendo inovação, trazendo um ecossistema mais amplo. E aí, em 2019, eu com o Diego fundamos a Baico, que vem com esse perfil, com essa missão, com esse propósito de democratizar o acesso a fusões e aquisições, assessorias estratégicas como uma captação, renegociação de dívida para o público de pequeno e médio porte, que hoje é o alvo da Baico. Desde então, a gente já atendeu ali mais de 2.000 clientes no Brasil. Temos várias ferramentas digitais que a gente até oferece de forma gratuita para o empresário saber o mínimo, quanto vale a empresa dele. O que eu posso fazer para melhorar aí o meu valuation, que vai ser um tema do nosso podcast. Mas esse, então, é o DNA da Baico, levar com o maior nível de segurança possível ao maior número de empreendedores para que a gente consiga, então, trazer o M&A para pautas estratégicas dentro das empresas. Show de bola, Rafa. Eu costumo brincar assim, com montar um negócio do zero é muito difícil. Então, quando você passa ali pelos primeiros anos, captação de cliente, formação da clientela, organização ali do dia a dia operacional do negócio, e comprar um negócio já existente, então é algo que às vezes, você já ganha alguns degraus ali dentro do meio empreendedor. Então, eu gosto desse meio, e vez ou outra eu me pego lá no site da Baico. Então, a Rafa falou que tem várias ferramentas gratuitas para você que está nos ouvindo, que queira compartilhar isso com um amigo, já curte, compartilha aí o nosso episódio, já entra também no site da Baico. Lá vai ter várias ferramentas para que você saiba o valuation da sua empresa, como também tem lá um catálogo, de algumas oportunidades, e de vez em quando eu me pego lá também analisando o mercado, vendo quanto que está custando ali determinado empresa daquele segmento. Oferta, demanda.
venda. Isso é bacana. Tem mercados que em determinadas fases eles estão mais propensos à venda, outros mais à compra. Isso é muito interessante porque a gente está trazendo para o Brasil um novo conceito. Como a gente viu ali em 1920, quando começou-se a profissionalizar o mercado de imóveis, que o pessoal falava assim, não, ninguém vai precisar de um corretor, ninguém vai precisar unir pontas, porque as sociedades, as classes são muito nichadas naquelas décadas, então elas se conhecem. Os fazendeiros se conhecem, a burguesia se conhece, o proletariado não teria acesso, né, talvez a isso. E quando a gente vê a evolução do mercado, países mais maduros economicamente, como Estados Unidos, alguns países da Europa, Oceania... Disponibilidade de crédito. Exatamente. Eles começam a ver que empresas em operação são muito mais saudáveis para investir do que você abrir do zero, que você tem mais risco, menos previsibilidade e um tempo de ramp-up muito maior. Então, é onde que a gente, né, tem aí uma ciência que existe há pouco tempo, a gente fala menos de 50 anos, no Brasil há menos de 20 anos de forma profissional, então é algo muito novo que está acontecendo, mas que é inevitável os empreendedores não terem esse acesso, não terem esse entendimento de como funciona. Porque ou você está na cadeira do comprador, Marcos, ou na do vendedor. Não existe um meio termo. Ou você está pensando em adquirir um novo produto, uma nova vertical ali para a MaxApp, ou em algum momento você fala, poxa, já criamos um negócio satisfatório, por que não realizar isso, se unir a um grupo maior, fazer um movimento estratégico para o negócio crescer? Então, essas são aí as provocações e as perguntas que a gente faz para o mercado para a gente trazer mais consciência para o pequeno e médio porte, que é o nosso alvo. A gente está investindo muito em tecnologia lá. Agora eu peguei o catálogo de vocês lá e eu vi que tinha algumas empresas de ERP, né, um software de gestão. Eu já fiquei assim, olha, já é uma movimentação estratégica. Mas queria que... Eu lembro de uma conversa que a gente teve, Rafa, que você trouxe o seguinte, que no Brasil, né, quando você vê uma empresa lá, passa o ponto, vende-se, né, é visto de maneira muito pejorativa. Você trouxe um episódio que você conhece lá dos Estados Unidos, de gestão, né, que existem, assim como imobiliárias, existem boutiques também de venda de negócio. Como é que você vê essa democratização, né? Esse acesso a essa possibilidade de comprar e vender o seu negócio? Até porque, só complementando aqui, eu vejo que muitas empresas, elas vão seguindo, empresas menores, pequenas lojas de varejo, elas vão existindo até enquanto o fundador consegue, ele criou os filhos ali e depois ele só fecha, né? Ele não tem uma venda daquele negócio. Como é que é essa democratização desse movimento? Isso é muito importante, Marcos, se a gente pensar, mas antes de responder sobre a democratização, vamos voltar um passo atrás e entender o porquê que esse fenômeno acontece. Se a gente observar, atrás de todo CNPJ existem CPFs. E CPFs, eles têm momentos de vida, intensidades de energia sobre determinados projetos de forma diferente. Então, a abertura da empresa, a parte que ela está ali na época áurea, são momentos que o empresário ele está com energia, ele está com gás, a família apoiando. Mas como a gente trabalha com empresas familiares, muitas das vezes a gente não tem sucessão, o empresário está cansado, ele quer se aposentar. A questão de mudança geográfica é outro item que movimenta muito esse mercado. E pontos até mais estratégicos, como falta de gestão. Então, o empresário, às vezes, ele é ótimo no que ele faz, mas ele não consegue ganhar dinheiro, mesmo tendo um projeto de negócio bem atrativo. E o outro fator é compulsão do mercado. Como a gente falou anteriormente, o mercado como um todo, ele oscila entre alvos de compra muito significativos e momentos de venda também que são maiores, como qualquer mercado, tendências que a gente vai criando. Mas por que a gente traz isso? Porque é a pergunta que a gente faz para o empresário. Em qual fase você, empresário, está? A fase da empresa ela vai ser predominantemente a estrutura que você vai trazer para o seu negócio. E se você não entender esse momento, você pode perder o famoso time, né? E venda de empresa é time. Porque quanto mais rápido você antecipar essa dor, quanto mais organizada a empresa estiver, melhores vão ser aí as estratégias para a gente fazer uma boa negociação. Mas, respondendo então a pergunta da democratização, por que é importante a gente falar isso? Porque quando o empresário entender que essa dor existe e que ele vai sentir, a gente começa a trazer essas soluções com muito mais facilidade e clareza. E a democratização ela vem justamente por isso. Hoje, Marcos, o Brasil é o país que mais mata empresas.
Isso são dados do Sebrae, né? Em média, 70%. Esse dado aí, ele dói, né? A gente que trabalha com empreendedorismo, ele dói de escutar, né? Exatamente. O Brasil, naturalmente, ele tende a ser um país empreendedor muito por necessidade, mas pela falta de educação empreendedora que o Brasil tem, ferramentas de gestão, entendimentos, é onde que às vezes a empresa ela tem uma sobrevida muito curta. A gente fala que 80% das empresas tendem a morrer aí nos primeiros 7 anos, que são os anos cruciais, os anos que às vezes não consegue passar por duas grandes crises. E o empreendedorismo é isso, né? Altos e baixos, ainda mais um país economicamente instável e volátil como o nosso. Então, a gente passa por altos e baixos com muito pouco tempo. Uhum. Então, a gente teve uma taxa de juros de 2% em 2021 e 4 anos depois a gente está buscando 15%. Então, olha assim, como que tem uma volatilidade em um curto espaço de tempo. E aí, quando a gente entende que o Brasil é o país que mais mata empresas e a gente entende que essas dores, como a gente disse anteriormente, elas são reais, é onde que a gente começa a entender que o Brasil é um grande país para trabalharmos a compra e venda de empresas em operação. Por quê? O comprador quer buscar um ativo, né, quer fazer uma expansão, mas quando ele tem previsibilidade de receita, de resultado, de time. Hoje, o quão difícil, a gente que trabalha com empresário, a gente pergunta qual que é a sua grande dor? Ele formar uma equipe. Isso para todos os setores. Depois dessa dor, qual que é a segunda? Eu já essa a gente nem acostuma, já não é nem mais uma dor, é um fato. Mas quando a gente leva isso para o mercado, é onde que a gente então vê que é muito mais seguro eu comprar, porque vão vir pessoas-chaves, vão vir previsibilidade de produtos e de serviços que eu vendo, faturamento, eu já entendi a sazonalidade do meu mercado e por esses motivos, que também podem ser a falta da gestão, o negócio está à venda. Mas outros motivos muito pessoais, como cansaço, aposentadoria, mudança geográfica, levam bons negócios a serem vendidos. Então, se a gente começa a entender que esse movimento, essa onda está começando aí a acontecer, a gente tem aí um modelo de negócio e mais uma ferramenta para a gente colocar na jornada empreendedora do mercado para ser aplicada, que é as fusões e aquisições, as tomadas de decisões estratégicas como essa, né? Vender parte da empresa, vender tudo, fazer uma captação, alongar uma dívida que ela tem, para que ela tenha mais saúde e, consequentemente, ela tenha um valor de mercado maior. Show de bola. Você falou um negócio que eu acho fundamental, né? Que é o timing. Então, eu queria fazer uma provocação aí para os empreendedores que estão nos ouvindo, né? Qual que é o time que você está? Eu quero crescer, tô num momento que quero tomar mais risco, né? Alavancar o meu negócio. Não, quero mais estabilidade. Eu já tô vendo num horizonte ali de 5, 10 anos que eu quero me aposentar. Então, analisar esse time, né? E já se preparar previamente com uma boa gestão, com uma boa assessoria de uma possível venda, de um possível investidor, é fundamental. Então, já curte, compartilha aí o nosso episódio, também mostra esse timing para aquele amigo, para aquele parente, para aquele tio, para aquele colega que tem um negócio e que está ali meio indeciso, não sabe se cresce, que se aposenta, se vende, né? Então, para descobrir esse timing também. Eu queria dar um passinho atrás, Rafa, até para a gente contextualizar de maneira simples, o que é M&A e o que é valuation, né? Como é que você traduz isso aí para o empreendedor que está nos ouvindo? Isso, como a gente falou, por ser uma gestão que eles trouxeram dos Estados Unidos, por serem visões de mercado que eles estão bem mais à frente que a gente vai falar muito o termo em inglês, mas basicamente M&A é a tradução de Merger and Acquisition, que quer dizer fusões e aquisições. Para ficar mais claro ainda, compra e venda de empresa. Legal. Então, esse é um movimento estratégico que acontece no mercado de forma global. De empresas nascentes, né, que são as startups, de empresas pequenas, de empresas familiares de médio porte, de empresas grandes, e a gente tem o IPO, que ele acontece de forma dinâmica, porque o mercado é aberto. Uhum. Então, tirando o mercado aberto, imagina que é a negociação de empresas em um mercado de capital fechado. Então, essa daqui é o posicionamento que a gente traz. M&A é para todos. Todas as empresas têm a oportunidade de passar por um processo como esse. Quanto maior for o nível de consciência que ela tiver, maior vai ser a preparação dela e, consequentemente, mais propensa a sucesso ela vai ter ali o projeto, né, a estrutura do M&A que ela desenhou junto com o assessor dela. E valuation é a ferramenta que a gente utiliza
para precificar quanto aquele ativo vale para uma estratégia de gestão dentro do M&A. Então, valuation é a tradução de avaliação de empresa. E tá aí uma pergunta, então, quanto vale a sua empresa? A gente vai deixar aqui embaixo, Marcos, um link para os empresários que estão ouvindo preencher essa calculadora e começarem a se provocar. E se eu tenho um faturamento de 500 mil por mês, mas eu tenho um lucro de 50, quanto que a minha empresa vale? E se o meu lucro melhorar através de estratégias de gestão, quanto que isso tende a valer? E se eu tiver com uma mentalidade no meu planejamento estratégico de crescimento? E aí a gente vai começar a entender aquilo que foi a nossa primeira fala, como que a gestão da empresa, ter uma consultoria de gestão atrelada a essas estratégias, conseguem potencializar aí o valor dos negócios. Sensacional. E é muito interessante esse termo, né, o valuation, né, o quanto que vale a sua empresa, essa provocação. É um link gratuito, né? Queria deixar lá também tem a possibilidade de contratação de novos serviços da Baico, mas tem lá também uma calculadora no site que você já consegue ter uma noção do quanto que vale a sua empresa. Mas a gente na MaxUp usa isso como estratégia de gestão. Todos os anos a gente avalia quanto que o negócio está evoluindo, não no aspecto só do faturamento ou do lucro, mas e sim do seu valuation, né? Porque somos jovens, tô com alguns cabelos brancos aqui, mas sou bastante jovem e estou disposto a tomar mais risco, crescer o negócio, então é muito mais importante do que eu ter o lucro no final do mês, no final do ano, é quanto que o negócio, obviamente que a gente busca esse lucro, mas é quanto que o negócio se valorizou naquele período. E eu me lembro bem que a gente passou por um processo de avaliação bem criterioso de vocês, um serviço bem premium lá que a gente contratou, e vocês nos provocaram bastante, né? Vocês foram ali primordiais para que a gente colocasse em prática a nossa estratégia em investimento em tecnologia. Vocês trouxeram muito pra gente assim, olha, vocês têm uma boa carteira de cliente, vocês têm bom faturamento, um bom crescimento ano a ano, mas ainda depende muito de braço humano, né? Vocês precisam colocar mais tecnologia para que o negócio tenha um valuation maior. Então, olha como é que é interessante a provocação do valuation para que você olhe para dentro do negócio e invista dentro do negócio em locais adequados, né? Exatamente, porque o que o valuation quer ver? O valuation ele quer entender a capacidade de geração de resultado que o seu negócio tem com o passar do tempo. Então, se eu tenho uma estratégia fixa de quanto mais eu vendo consultoria, mais pessoas eu tenho que contratar, naturalmente a minha curva de crescimento ela pode acontecer na minha linha da receita, mas talvez ela não tenha uma expressão significativa na minha linha de resultados, podendo ser o lucro ou EBITDA, que são técnicas aí que a gente utiliza para gerar ali o valor econômico das empresas. E por que a gente traz isso? Poxa, Marcos, para que você vai crescer mais a sua carteira, crescer mais pessoas? Você vai ter que ter mais um andar de escritório e isso daqui pode perder um pouco a eficiência do seu projeto. Então, você vai ter aquele efeito tesoura que a gente chama, né? Então, quanto mais eu cresço, menos lucro eu tenho na minha operação. E a gente vê muito isso acontecer, porque a mentalidade do empresário, ela está muito focada na vaidade que é o faturamento. E ela esquece ali de geração de caixa e lucro, que são os elementos que a gente precisa ter de uma forma muito clara na nossa visão de futuro, para a gente conseguir precificar o ativo. Então, esse é um ponto muito importante, né? Quanto melhor o projeto for contextualizado, melhor as ferramentas e as inclinações estratégicas estiverem direcionando aqui o nosso modelo de negócio, maior tende a ser o valuation da sua empresa. E aí, uma outra provocação. A gente tem empresas de 50 anos de mercado que valem 20 milhões, por exemplo. E a gente tem empresas de 4 anos de mercado que valem 40. Porque a empresa ela conseguiu entender como que o jogo funciona. Ela conseguiu, então, entender que não é tempo, não é outras vaidades que às vezes o empresário antigamente tinha naqueles estabelecimentos, desde hoje isso não muda nada na gestão, né? Isso não muda nada. A gente vê muitos restaurantes, né, desde 1970, e a gente vê o Coco Bambu, que foi fundado aí em 2016, que hoje é uma das maiores redes em questão de valuation do Brasil. Porque a estratégia de gestão, a estratégia de crescimento, o como que eles pensam no modelo de negócio é lá na frente fazer
uma saída para um fundo estrangeiro, né, que comprou inclusive Outback, que tem ali grandes redes por trás que já receberam investimentos milionários em dólar. Então eles veem essas tendências, o empresário tem essa mentalidade, que é a mentalidade do equity, que foi o que você trouxe. O que vocês estão fazendo, né? Se a minha empresa oferece 50 mil de lucro por mês, a mentalidade do empresário, elas são duas. A do lucro, então eu vou programar o meu estilo de vida para ter um estilo de vida de 50 mil reais. Ou o empresário que tem a mentalidade do equity. Ele fala, eu vou tirar o mínimo possível para eu crescer o meu negócio e essa sobra eu vou reinvestir, contratando pessoas, processos, tecnologias mais rápidas. Em menos tempo eu consigo mostrar que o meu projeto consegue ser alcançado em níveis, né, de faturamento versus resultado ali de forma proporcional. E aí a gente tem essas duas mentalidades, né? Aqui não é critério de julgamento qual que é certo ou errado, mas é o game que o empresário está disposto a jogar. Quem trabalha com equity, na frente ele vai ter uma empresa para ele se aposentar. Então lá na frente, provavelmente ele vai ter um prêmio de multimilhões que ele bota no bolso, mas o que ele foi ganhando, ele foi reinvestindo na empresa. E tem um empresário com a mentalidade de lucro, que lá na frente ele pode ter um patrimônio de pessoa física alto, mas a empresa ficou pequena pelo tempo que ela está no mercado, pela mentalidade que os empreendedores, que os colaboradores têm de ser uma empresa tradicional, que tem um risco maior de ir ao mercado, porque são projetos ali muito dependentes, geralmente, do sócio. E quando a gente fala de mentalidade, eu conversando com algumas pessoas, eu falo assim, é lógico que eu quero ter mais lucro. Todo mundo quer ter mais lucro, né? E eu acho que à medida que a empresa cresce, o empreendedor, ele tá no direito de ter um prolabore maior diante do trabalho, né? Da dedicação dele. À medida que a empresa cresce, as suas funções também vão mudando. Até outro dia, eu era consultor. Hoje eu já estou numa outra posição mais estratégica dentro da empresa. Então, naturalmente, o meu salário aumentou pensando que se eu tivesse alguém no meu lugar fazendo a mesma função, ganharia-se aquele salário. Porém, a gente percebe que o empreendedor, ele começa a mudar muito o padrão de vida dele, né? E aí ele não olha a gestão, não tem fluxo, não sabe o fluxo de caixa. E aí indo para essa questão de gestão, eu queria que você trouxe um termo aí que era a taxa de juros, né? A gente saiu de 2021, como você trouxe aí, de 2 e pouco era a nossa taxa de juros, a famosa taxa Selic, e hoje estamos em quase 15. E o que eu reparo quando a gente vai atender nos nossos clientes de consultoria, acredito que os que chegam para o atendimento de vocês também, muito olhando para o varejo. O que toma muita margem do varejo? As taxas de cartão, que a gente chama lá as despesas sobre venda. E quando você tem uma taxa de juros, eu chamo de despesas invisíveis, porque você não paga um boleto de taxa de cartão todo mês. Não chega o boleto da rede lá para você, da Stone, da Interpag, qualquer outra que seja. Ela já vem líquido, né, tudo que você recebeu no cartão. E eu percebi, assim, taxas no crédito, empresas que vendiam no crédito, tinham taxas ali lá em 2021 de 0,89 e hoje estão pagando 2,89 de taxas no crédito. Então, nessa brincadeira da taxa invisível, ela perdeu 2% de margem de lucro no bolso sem perceber. Então, a gestão está muito nesse ponto de olhar para o valuation também, né? Como é que você vê, assim, dentro dos projetos que vocês atendem lá, quais pontos principais na gestão os empreendedores podem melhorar, né, nesse aspecto, para que o valuation seja maior? Boa pergunta, Marcos. Bem, como a gente falou, então, o valuation é a capacidade de gerar resultado que a empresa tem. E a metodologia chama fluxo de caixa descontado. Então, com essa frase aqui, a gente já responde. Então, eu preciso entender a capacidade de gerar caixa que o meu negócio possui. Obviamente que aqui eu tenho outras variáveis, né? Às vezes eu gero caixa, mas a empresa é totalmente dependente de mim. Como por exemplo, pessoas que vendem curso. São empresas com alta geração de caixa, mas se a pessoa morre, se ela deixa ali de existir, o negócio não tem uma vida contínua. Então, por isso que a gente tem que deixar a gestão de um negócio com essas camadas que você trouxe, estratégico, tático, operacional, muito claras, mas uma empresa que tem ali uma donodependência menor, com uma capacidade de gerar caixa grande. Então, em linhas gerais, esse seria um segredo de um valuation perfeito. Eu tenho uma estrutura boa dentro da minha empresa, eu consigo gerar caixa e se eu, Rafa, saio hoje da Baico, a Baico perderia no máximo 5 a 7% de faturamento.
Diferente da Rafa, de 6 anos atrás, quando fundou a Baicô, que 100% da receita era eu que conseguia trazer. Então, a gente foi criando camadas para que o negócio não dependa de um elemento, mas sim de um contexto. E por que isso influencia? Porque quando a gente entra, então, para essa estratégia de olhar o caixa da empresa, a gente começa a ver justamente isso. Às vezes a empresa tem um EBITDA de 3 milhões e ela tem um lucro de 0. Ela gera um caixa de 0, né? Mas por que dá esse gap? Muito está também nessa visão da despesa financeira, que está atrelada à taxa de juros alta, tanto em despesa financeira operacional, que são os cartões, boletos ali que ela tem dentro da estrutura dela, e também essas visões de captar empréstimos sem entender o que 2,5% vai fazer ao longo do ano da pessoa. Então, para ficar claro, se você contrata um empréstimo a uma taxa efetiva de 2,5% ao mês, multiplique isso por 12. Você vai chegar ali em quase 30% de juros ao ano. 30% aos juros ao ano, eu te pergunto, a sua empresa dá isso de lucro? De jeito nenhum. É onde que muito empresário não sabe fazer essa conta e ele fica muito na métrica do faturamento, mas eu preciso pegar o empréstimo para eu crescer. E quando a gente vê a geração de caixa, a empresa está em declínio. Quanto mais ela cresce, menos caixa ela gera. E isso daí é o tiro no pé, né? É não ter olhado para a gestão, ter priorizado outras coisas. Aqui a gente não vai nem adentrar em casos extremos, né? Quando o empresário capta para pessoa física, capta para ter um carro muito melhor, comum, né? Uma viagem, troca de casa, e aí ele vai inchando a empresa com dívidas, e a empresa que tem ali uma visão de modelo de negócio próspera começa a ser uma empresa que fica no 0 a 0, porque ela não entende, né, como que essas pequenas tomadas de decisão, sem ter um consultor, sem ter um assessor ao seu lado, vão cascatear ali em uma vida menos saudável, falando na saúde financeira da empresa. Então, esse é o ponto muito importante. E agora, o que a gente vê? Uma taxa de juros altas, o que isso vai impactar hoje no mercado? Primeiro, a gente vai ter um custo de dinheiro maior. Então, qualquer movimento que você for fazer, você tem um custo do dinheiro. Se eu tenho 1 milhão no meu caixa, agora eu começo a fazer uma conta. Muito simples, Marcos. 15% a Selic me paga de taxa básica de juros. Será que um projeto de expansão que eu vou fazer na minha empresa vai me trazer 150 mil de lucro naquele ano? Olha essa pergunta que o empresário não se faz. Aí ele fala, não, mas eu vou crescer a qualquer custo, eu vou comprar 3 caminhões aqui, mas são coisas que se a gente traz para Maquizap olhar, trazer uma gestão, a conta é feita. Não compensa, vamos segurar, preservar o caixa, esperar a gente ter um cenário mais positivo e lá na frente uma proposta de um banco atrativa. A gente tem bancos hoje que já estão ficando com estoque de dinheiro em linhas, né? Em linhas que são subsidiadas pelo governo, e eles falam, poxa, se eu colocar ali 2% ao mês, 24% ao ano, eu não vou conseguir mais emprestar. Então, deixa eu reduzir, abrir mão um pouquinho aqui do meu spread, mas emprestar 17% ao ano, que é algo que não fica tão distante, é alto, mas é algo que já consegue fazer com que as empresas não percam esse ritmo de crescimento. Você falou de taxas subsidiadas, o que eu reparo, e trazendo para um ponto da gestão também, e que casa com valuation, né? Empresa com melhor gestão, com melhor governança, com melhores números, né? Relatórios, naturalmente ela tende, não é uma regra, mas ela tende a valer mais, né? E uma coisa que eu reparo, assim, o banco, ele também quer saber dos seus dados financeiros, né? Ele não está olhando só seu extrato bancário, que muitas empresas acham que, eu movimento X milhões na conta. O banco hoje em dia não está nem aí para isso. Isso é uma das métricas do banco. Ele vai analisar seu balanço, ele vai analisar sua DRE, seus relatórios financeiros. Então, assim, quanto mais organizada a empresa, também, junto com o valuation ser maior, a tendência é que ele consiga empréstimos com taxas menores, né? Não sei se você acaba percebendo isso lá no seu dia a dia. Exatamente, porque o que o banco, a instituição financeira, ela vê? Quanto maior for o risco, maior a taxa de juros. Quanto mais organizada for a empresa e mais claro for o projeto dela, menor risco aquela empresa tem de quebrar. Então, eu consigo ali entrar em linhas de juros mais atrativas, buscar ali dentro dos meus comitês algo mais interessante, porque essa empresa consegue me provar por números e por organização da história com um número que ela tem uma vida mais longa do que uma que fala, não sei quanto eu ganho,
eu acho que eu tiro 20 mil por mês, mas na verdade é 12, mas tem mês que é 50. E aí fica aquela coisa totalmente desconectada da história com o número e o banco fala, poxa, o risco é alto. Então, para eu tomar esse risco, eu vou aumentar os juros. E essa é a visão que o mercado financeiro entende sobre sua empresa. Então, quanto mais organizado tiver planejamento estratégico e histórico da sua empresa, maiores são as chances da gente conseguir fazer um bom trabalho com essas instituições, mostrando que você tem consistência e é condizente com o modelo de negócio que você desenhou. E o M&A vê isso da mesma forma. Se eu tenho uma empresa que hoje me paga menos que a Selic, o meu valuation vai ser pressionado. Porque o mercado vai fazer a conta. Então, se eu faturo 10 milhões por ano, mas a minha taxa de EBITDA ali, ela é 25% e meu lucro líquido ele é 20%, poxa, tá melhor do que hoje, o que eu tenho. Esse ativo me interessa. Não, eu tenho ali uma margem muito pequena, uma margem de 3%, 4%, que é muito comum dentro de varejo. Algumas empresas de serviço estão perdendo eficiência, a indústria também, como o poder de compra, né, ficou mais alto, a gente também começa a ver, né, um nível, né, de encarecimento de matérias-primas que deixa a indústria também com menos margem. Mas aí o mercado vê essa estrutura. Eu sempre comparo com a referência que eu tenho e olho para o seu ativo. O seu ativo está melhor ou pior do que a referência que eu tenho? Uhum. Por isso que em 2021 nós tivemos o boom dos investimentos. Foram onde que teve no Brasil mais de 100 bilhões de reais sendo investidos em empresas, startups. O Brasil jorrando dinheiro, por quê? O que o mercado tinha de referência era 2 e pouco por cento. Se eu aplicar no banco, eu ganho 2. Eu vou aplicar numa empresa que está me vendendo uma oportunidade lá na frente. E por isso que a gente tem, então, essas ondas que a gente tem que saber em qual momento eu estruturo, arrumo a casa, em qual momento eu vou para o mercado, em qual momento eu olho para a minha dívida, para que lá na frente, quando o mercado estiver propenso, o meu valuation está cada vez maior. Legal. Vamos de case, então, né? Você falou aí de uma empresa que compra caminhão, né? Não olha o mercado. A gente teve um caso recente lá de uma empresa que nos contratou. Uma transportadora, eles tinham já em torno de uns 40 e poucos veículos, né? Dentro da transportadora. E a empreendedora lá, ela e o marido eram funcionários públicos, montaram um negócio para ter uma segunda fonte de renda. O negócio foi crescendo, né? Você imagina, 40 e poucos veículos já não é uma empresa pequena, né? Tão pequena. E aí ela decidiu sair do trabalho, do concurso dela lá para dedicar ao negócio, já com vários funcionários. E aí eles fizeram, o último movimento deles foi comprar 7 caminhões. E ela veio desesperada lá, foi indicação, ela, Marcos, eu não sei o que está acontecendo, meu fluxo de caixa acabou, todo o meu capital de giro não tem mais, eu estou atrasando boleto com fornecedor e tal. Aí a gente foi entender a história, né? O movimento dela foi o seguinte, o principal cliente dela virou e falou assim, olha, eu preciso que vocês cresçam, eu quero dar mais essas e essas e essas rotas aqui de entrega para a transportadora de vocês, em contrapartida eu quero que vocês coloquem esses caminhões na frota. Então, pediu uns veículos específicos, né? Então, ela foi lá, comprou esses caminhões. Então, naturalmente, ela já colocou lá uma parcela no fluxo de caixa, só que teve uma pegadinha nessa aí. O cliente falou assim, eu só consigo pagar em 60 dias. Então, agora a gente muda todo o nosso contrato para 60 dias. Então, descasou o fluxo inteiro. Eu tenho que pagar o empréstimo, pagar toda a folha de pagamento, pagar todo o meu custo fixo. Para receber daqui 60 dias um serviço que eu já prestei, já paguei, já tive que pagar posto. E parece pouca coisa, né? Parece assim, não, uma coisa trivial. Mas quando a gente parou para analisar números, a gente falou, cara, não tem como. Então a gente foi lá, criou uma apresentação muito bonita. Falou, você tem que chegar no seu cliente e falar, desse jeito não dá mais. Porque a empresa ela é um ecossistema, né? Se você deixa o seu cliente muito forte ou muito fraco, o fornecedor muito forte ou muito fraco, a cadeia se quebra. Então ela foi lá, apresentou isso pro cliente dela. Falou, desse jeito eu não consigo te atender. E aí chegaram num acordo lá de receber em 40 dias. Então, nessa brincadeira aí, você ganhou 20 dias de fluxo de caixa, que já melhorou bastante, né, o negócio dela. E aí, então, eu queria escutar de você aí, falei um pouquinho de gestão, olhando aí se trouxe o case aí do caminhão. Queria escutar um case aí da Baico, o que vocês fizeram, uma entrega legal aí nesse mercado, seja de reestruturação de dívida, de empréstimo ou de fusões e aquisições. Ótimo. A gente tem 2 casos, então. Um caso do varejo
varejo, uma empresa muito grande em Belém, faturava ali próximo de 8 milhões por mês, então já tinha um fluxo muito alto, faturando ali quase 90 milhões ano. E aí é aquelas pegadinhas de banco, né? Ah, tá chegando agora um caminhão de tinta, eu tô sem fluxo aqui, o banco vai e começa a fazer linhas rápidas. Linhas rápidas como capital de giro são linhas caras. Linhas estruturadas na qual você consegue provar que você tem uma visão de longo prazo, uma organização, você coloca garantias, porque você não quer dar o calote no banco, que é o perfil de 95% dos empresários, a gente começa, então, a contar a história da forma correta. Então, olha só o que acontecia. Ao longo desses 50 anos de mercado, eles estavam com uma estrutura de dívida muito grande, acima de 20 milhões de reais, pagando de juros por ano 6 milhões. Você tem noção do que é isso, Marcos? Você ficar pagando juros e você não conseguir amortecer o seu mês principal. Do seu faturamento é só juros. Exatamente. Aí você começa, então, a ver por que a empresa começou a perder mercado. Porque o concorrente chegou, eles tinham 6 lojas, ficaram estagnados em 6. Nesse meio tempo, um concorrente abriu 1, abriu 2. Hoje, um concorrente que já está do tamanho dele, porque ele está há 5 anos com essa estrutura de dívida que ele não consegue amortecer o principal, ou seja, os 20 milhões ele não consegue pagar, porque 6 é os juros que ele está ali pagando dentro da estrutura de uma linha cara. Então, o que a gente fez? A gente sentou com os bancos, reestruturamos, desenhamos todo o fluxo de caixa e mostramos para a instituição financeira que se a gente não tivesse uma prestação mais barata e menor, a gente iria quebrar em X tempo, porque o desenho do nosso relatório de capacidade de pagamento ele estava desenhado. E aí foi onde que a gente começou a entender um pouco mais dessa empresa. Então, como eles tinham 6 pontos de material de construção, eles tinham imóveis muito grandes. Imóveis que poderiam ser dados como garantias porque valiam muito. Então, a gente conseguiu estruturar uma garantia 2 vezes maior do que a dívida. Então, a gente falou, estou te dando 40 milhões de garantias, eu não vou te dar o cano. Mas essa dívida aqui, que é um capital de giro, que todo mês você está me cobrando um valor muito alto, eu vou recapitular tudo isso e eu vou te pagar em 7 anos. Em 7 anos, com uma taxa de juros muito menor, ele saiu em um juros efetivo de 3,06 para 1,47. 1,47 com essa taxa de juros alta. Imagina se a gente tivesse... renegociado lá em 2022, talvez. Exato, né? A gente estaria com um juros muito mais enxuto. E aí a gente trouxe, então, fôlego para a empresa e foi onde aí que a gente fez um acompanhamento parcial. É o primeiro semestre que ela consegue gerar um caixa positivo de 2 milhões de reais. Coisa que, ao longo do ano, né, ao longo dos anos, ela vinha ali gerando EBITDA, mas não gerava caixa. E ficava ali no 0 a 0. Então, esse é um caso da importância de olhar a dívida. Desculpa te cortar, mas isso suga também a energia do empreendedor, né? Você ficar pagando dívida, você não tem nem fôlego, nem energia para abrir mais uma loja, por exemplo. E você desanima, Marcos. Exato. Você fala assim, poxa, eu tô aqui trabalhando, meu prolabore não aumenta, eu não tenho lucro, eu tô estagnado. Aí vem um concorrente, por que ele está conseguindo vender o saco de cimento a R$30 e eu consigo vender a 35? Por quê? Como ele tem caixa, ele negocia melhor com o fornecedor. Sim. Você não tem caixa. Aí você tem que pegar o preço de tabela, botar sua margem. Ficar botando tempo ali dentro da estrutura da operação. E só respondendo agora a sua pergunta com relação a um case de M&A. A gente tem vários cases, né? Como a gente trabalha com empresas de serviço, varejo, a gente trabalha com indústrias. Vou pegar um caso da indústria, porque a gente falou desse caso da dívida do varejo, vou trazer aqui um caso de uma indústria. Indústria com 32 anos de mercado, foi fundada, então, na década de 80. E olha o que a gente falou no início, a falta de sucessão. Por mais que os filhos trabalhavam na empresa, hoje a empresa faturava 40 milhões ano. Então, não era mais uma empresinha que o pai criou lá atrás. Hoje era uma empresa que tinha um fluxo financeiro muito alto. E os filhos, olhando aquilo, falaram, meu sonho é ter uma pousada na Serra do Cipó. O sonho do outro não era aquilo, era empreender em outras áreas. E aí você começa também a ser desleal com o negócio, né? Você está querendo que uma pessoa que quer trabalhar com turismo fique numa indústria de engenharia. Aí você está pedindo para o negócio morrer. E acaba até com a família, né? Você vai desgastando até a família, né? E esse é um grande caso, são grandes casos que a gente tem, né? De chegar em um ponto que a família já brigou. E a gente fala, pessoal, tá tudo certo, existe a solução de vender a empresa, não precisa
misturar tanto o CPF com o CNPJ. Só entrando nesse caso, assim, eu vejo muitos pais, né, fundadores, mães e tudo que são fundadoras ali dos negócios, ficam indignados, né? Muitas vezes assim, não, eu vim do interior, eu não tinha nada, montei esse negócio e hoje faturo 40 milhões e vocês não querem assumir. É muito comum essa indignação. Mas você criou seu filho pro mundo, né? Você deu as oportunidades que você não teve. Então assim... Então ele estudou numa boa escola, ele fez um cursinho, ele fez uma faculdade que às vezes não tem a ver com gestão, ele fez medicina, direito, engenharia e não vai querer ser um gestor de empresa. E tá tudo certo, não quer dizer que a história da empresa tem que morrer, porque a gente não conseguiu passá-la para uma nova geração. Quer dizer que a gente pode criar estratégias delas ser contínuas ou até perpétuas se a gente colocar na mão de um grupo correto. Sim. E esse foi um caso, então, né? Aí nós trabalhamos na empresa, a empresa tinha esses desafios, uma gestão muito familiar para uma empresa já desse tamanho, que é muito comum nos clientes, até que a gente passa para a MaxApp, algumas coisas que já ficam descoerentes, né, com o que a empresa já tem de porte e quer, né, se posicionar. E achamos um grupo que fazia exatamente o mesmo produto, só que para nichos diferentes. Olha que interessante. Eles faziam o mesmo produto para o agro e o nosso cliente fazia o mesmo produto para mineração. Aí ele falou assim, poxa... Sinergia total. Deixa eu entrar no setor de mineração, que é um setor que precisa de atestação, é um setor muito fechado. A maior parte, né, das minerações estão em Minas, Mato Grosso e Pará, então ele já está com esses 3 estados mapeados e eu só estou com o agro mapeado. Então, foi a sinergia que o comprador viu. Entrou com previsibilidade, uma fábrica montada, 60 funcionários sabendo exatamente qual parafuso que apertava e com 40 milhões de faturamento já ali criando um fluxo de caixa para o negócio se pagar, que é a grande sacada de compra de empresa. Legal. Eu adoro essas histórias e essas análises de compra de empresa, mas agora eu queria dar uma pausa nesse tema e queria trazer um pouco, né? A Baicô teve lá conosco no ano passado no nosso evento Gestão 360, como apoiadora. O Paulo teve lá conosco no palco também, num dos painéis, falando lá sobre fusões e aquisições. E esse ano vocês estão entrando aí com a gente como patrocinadoras do evento, né? Vão estar lá tanto no painel quanto também no dia a dia lá do evento com os outros empreendedores. Vão ser mais de 180 empreendedores, gestores lá conosco. Eu queria te perguntar aí qual que é a sua expectativa do evento, como é que você enxerga nessa participação em eventos de empreendedorismo e como isso pode agregar aí para o empreendedor que vai estar lá conosco. Excelente pergunta, Marcos. Como a gente falou, para nós da Baicô, por que é importante estarmos nesse evento? Porque a gente consegue educar muito mais o mercado. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, para a gente como patrocinador, e por isso que a gente está no nosso 2º ano de patrocínio, a gente tem aquela taxa de ROI, né? Retorno sobre todos os investimentos. E a gente vê que quanto mais pessoas a gente tem para atender, maiores são as chances daquele evento me gerar cliente. E por que isso reverbera no meu valuation, essas estratégias? Porque eu estou trazendo mais faturamento e eu estou preservando o lucro do meu negócio numa proporção. Então, eu vou em um evento como esse que talvez eu não conseguiria trazer 10 novos clientes para o meu escritório. Então, eu já tenho toda a minha estrutura, mas é uma possibilidade de crescer e de trazer ali faturamento e lucro para o meu projeto. Então, por isso que é muito estratégico o empresário pensar nisso, né? E por que para o cliente, né, para que os participantes eles vêm? Porque ele vai ver de gestão na ponta, gestão raiz, que é olhar linha por linha. Ele vai ver gestão estratégica, ele vai entender técnicas mais modernas de RH. Então, ele sai de lá com uma visão, uma imersão mesmo, que talvez ele demoraria anos para entender e poder aplicar isso da mesma forma. Porque cada empresa tem um tempo. E aí a gente consegue, nesses eventos que são imersivos, com pauta de gestão, entender em qual fase da gestão ele está para a gente poder trazer soluções adequadas para o momento.
Legal demais. E é interessante, assim, ano passado, né, a gente teve lá em torno de 120 pessoas no nosso evento e teve um case muito legal. Foi uma senhora lá com um filho, de uma cidade do interior aqui de Minas. Eles têm uma empresa de tecnologia, né, vende produtos, hardware, né, de modo geral, numa cidade do interior. E tinha um outro empreendedor, esse empreendedor com muita gana de crescer. A outra empreendedora que foi com o filho estava doida para passar a empresa para o filho. E ele não queria, ele fundou dentro da empresa dela um pequeno software de gestão que se vendia junto ali da empresa dela e tudo mais. O faturamento estava todo junto e tal. E ela ficava brincando, quando ela me viu lá, ela já me conhece, falando, não, eu tô doida pra passar a empresa pra ele, e ele não quer, falando pro filho, né? Ele não assume e tal. E ele, programador, o negócio dele era programar o software, era o que ele gostava. E aí o outro empreendedor era de uma cidade a 60 quilômetros de distância dela lá, da cidade dela. Então ele tinha uma empresa também de tecnologia, mas de segurança. Ele viu ali uma oportunidade e falou, por que eu não desmembro esse negócio e fico com a loja dela do hardware, vendo lá na loja dela também os meus serviços de segurança, meus produtos de serviço de segurança, e o filho toca a vida do software dele para lá. E aí acabou de dar o negócio, tem umas 2 semanas que eles me mandaram mensagem que ele vai assumir a loja dela lá por um período de teste, enfim. Então é muito legal também o networking que gera, né? Eu tenho cases de clientes que são do mesmo segmento, por exemplo, supermercadista, a gente atende muito varejo, que após o evento do ano passado, foram visitar a loja do outro. O que você está fazendo no seu hortifruti? E network gera negócio, né? Exatamente, assim. Então, o que você está fazendo no seu hortifruti que está dando certo, o meu tá ruim em loja tal. E aí foi muito interessante que 2 dos clientes, um tem 4 lojas, o outro acho que tem 6, eles resolveram fazer uma central de compras de hortifruti unificada. Então, olha que legal. Então, Compra mais barato, mais qualidade. São concorrentes, mas cada um tem sua loja, cada um tem sua estratégia, estão se unindo ali para uma estratégia única, legal, né? Então, participar desses eventos é muito bacana. Esse é um grande diferencial para as empresas, porque não só para mudança de mentalidade, mas também para fazer conexões certas. Então, às vezes, eu estou aqui buscando uma reforma no meu imóvel, sendo que eu estou totalmente descongruente, eu não tenho sucessão. Por que não em fazer esse investimento em alguém que possa me ajudar? Sim. E aí o empresário ele vai priorizando coisas que não são prioritárias e lá na frente ele tem um gargalo grande, né? Tanto na gestão quanto na condução da empresa. Eu vi um movimento uma vez, há alguns anos já, o empreendedor ele tinha 8 lojas de pet shop. E aí ele teve um concorrente que abriu próximo dele, era um empreendedor jovem, com muita gana, e ele resolveu, ele não tinha sucessores com 8 lojas. Ele resolveu fazer um movimento seguinte, falou, vou investir, eu vou ser seu sócio, a gente vai montar mais uma loja, eu que vou colocar toda a grana, só que você vai gerir. E aí, obviamente, é mais uma loja que não é concorrente das minhas 8 que já são atuais. Então, esse empreendedor tinha uma loja, próxima de uma das lojas dele, montaram em um outro bairro, com a bandeira do outro empreendedor. Ele foi basicamente assim, deixa eu fazer um teste, ver se esse empreendedor, se essa sociedade vai dar certo. O negócio tá dando muito certo, isso tem uns 5 anos, e agora ele está aos poucos passando a gestão das 8 lojas dele para esse que é o sócio nesse novo negócio. Então, olha, N maneiras, né, de se falar de sucessão, falar de fusões e aquisições. Exatamente, começando com pequenas amostras, começando com doses, isso é muito comum. E com autoconhecimento. Quanto mais a empresa se conhecer, melhor ela sabe como se portar em frente ao mercado. E é essa aqui a grande sacada que o empresário tem que ter. Não adianta pensar lá na frente, sendo que eu não sei hoje o que eu tenho, o que eu faço, né, e para onde que eu estou indo, se isso está gerando valor para o meu negócio. Legal. Bom, então até agora a gente já falou então de reestruturação de dívidas, né? Para você empreendedor aí que vê que está pagando altos juros, altas parcelas, o dinheiro não sobra, fluxo de caixa está ruim, converse com a Baico, vai ter os contatos aqui no podcast. E também ali, se quer melhorar a gestão, quer trazer mais lucro, pode nos acionar. Falamos também de fusões e aquisições, né? Compra e venda aí de empresas, sucessão empresarial através dessa estratégia. Às vezes você tem aí algum conhecido, algum parente, algum amigo que está precisando escutar sobre sucessão através da ótica da fusões e aquisições, encaminha para ele esse podcast. E agora a gente caminhando para o final, queria que você desse aí uma
um overview final, o que você está vendo de tendência do mercado e qual a dica, né? Qual a estratégia você traria para o empreendedor que nos escutou até aqui para já escutar o podcast, já sair aplicando na gestão da empresa para melhorar o valuation. Boa, Marcos. Bem, a gente está em um momento de taxa alta de juros e eu vou mostrar para vocês como que a gente lê isso de uma forma muito prática e aplicada à gestão. Quanto maior fica a taxa de juros, menor tendem a ficar as margens, onde que as empresas começam a passar mais dificuldade. Por incrível que pareça, é um ótimo momento que o M&A fica aquecido, porque grandes grupos começam a falar: se eu compro mais volume, o que para mim é interessante? Eu consigo negociar melhor com o meu fornecedor e eu tenho mais pontos de distribuição. Então, por mais que eu esteja em um momento de taxa alta de juros com margem menor, como eu quero ser ali um consolidador de mercado, é a hora que os grupos grandes vêm com cheques, porque eles sabem que eles vão comprar mais barato pela taxa de juros atual. Isso é bom e isso é ruim. Isso é bom para você que pode realizar alguns milhões na mão e já ter ali uma segurança, né, de uma aposentadoria, de uma mudança de ramo, mas isso é ruim se você não estiver preparado com uma assessoria para poder também unir essa sinergia. Então, ao mesmo tempo que é extremamente numérico o valuation, ele tem que ser extremamente sinérgico. Então, se a gente está vendendo 50 milhões de um varejo para o outro, eu não vou ficar focado só na minha taxa de 4% de lucro, que de fato é pequena, mas sim no que eu estou te dando em questão de localização, em questão sinergia, de estrutura, né, como um todo, né? Uma nova marca para o seu grupo, ou uma virada de bandeira imediata. Então, tudo isso são os pontos que a gente tem que trazer. Não se apeguem só ao resultado, mas se apeguem ao contexto. M&A é muito criativo e valuation, por ser uma ciência não exata, não tem exatidão, porque a gente depende de várias variáveis externas, é onde que a gente consegue construir um bom projeto para contar a sua história e se conectar aí a algum grupo que possa fazer sentido para o seu negócio e para o momento que ele está. Legal demais. Muito obrigado, Rafa. Hoje estivemos aqui com a Rafa da Baico. Então siga a gente aí nas redes sociais, @Baico e @Maxap, para conhecer um pouco mais sobre gestão, sobre estratégias aí de fusões, aquisições, captação de dívida de maneira estruturada, para conhecer todo esse universo que pode melhorar o resultado da sua empresa. Então, não se esqueça de curtir esse podcast, compartilhar com os amigos e seguir a gente nas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo episódio.